Hoje, dia 8 de agosto, feliz Dia dos Pais a todos os pais pescadores e não pescadores. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar sobre a carretilha BMC 100. É o refil definitivo, usei ela várias vezes, já posso ter uma opinião formada sobre ela. Se você é daqueles que querem saber já pular para o final, então já falo que eu gostei. Agora, se você quer saber para quem eu indico essa carretilha, fica e assiste o vídeo que você vai entender para quem essa carretilha serve. Como muitos de vocês repararam, eu deixei de gravar vídeo por 2 semanas aproximadamente. Eu estava viajando e onde eu estava a internet era péssima. Subi um vídeo ainda, mas com qualidade muito baixa. Não dava para fazer um vídeo melhor, então resolvi que não tinha como gravar vídeo e preferi gravar quando eu voltasse. E agora vamos falar sobre a BMC 100 Solo King Brownie. O que eu achei dessa carretilha depois de usar umas 10 pescarias, vai. Levei ela para o Araguaia também, pessoal. Pesquei com ela no Araguaia, com iscas naturais, pesquei com iscas artificiais. Usei alguns tipos de linha nela. E agora eu tenho uma opinião bastante apurada, vamos dizer assim, sobre ela. Primeira coisa que vocês... como é um review, eu vou ter que repetir algumas coisas. Ela pesa 150 gramas, na verdade pesa um pouco mais, 152. Tá no unboxing, eu vou deixar primeiras impressões, vou deixar os links na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar todo o processo. Arremessa muito bem iscas leves, de 3 a 10 gramas, foi o que eu testei. Eu não usei iscas diferentes disso, são as iscas que eu uso. Arremessa a isca de 1,5 gramas? Não sei, não usei iscas de 1,5 gramas. Se alguém tiver interesse nesse tipo de utilidade, eu faço um vídeo específico sobre iscas de 1 a 3 gramas. Não foi o foco do review, não é o foco da minha utilização. Eu utilizo iscas de 2 gramas e 9, 2 gramas e 8, até umas 10 gramas. E eu cheguei a utilizar iscas um pouco mais pesadas quando eu estava usando lá no Araguaia, porque isca natural normalmente é um pouquinho mais pesada mesmo. Primeiro vamos falar sobre acabamento dessa carretilha. A pintura dela resistiu ao Araguaia 5 dias pescando direto naquele sol. Eu não tive dó, gente. E a carretilha tá perfeita, não saiu tintura nenhuma, não saiu nada. A pintura ela é em grafite, muito bonita. Ela tá do jeito que saiu do Araguaia, tá aqui, não limpei, não fiz nada. Só para mostrar, a linha inclusive ainda tá um pouquinho marronzinha, né, da água de rio. A parte de manivela, tudo perfeita, não tive nenhum problema e a carretilha, na minha opinião, continua bonita como veio. O acabamento dela é muito melhor do que muitas carretilhas bem mais caras, não tem rebarba, não tem falha na pintura. Eu já tinha falado isso na época das primeiras impressões e continuo falando que ela realmente é uma carretilha que surpreende positivamente pelo fato do acabamento ser muito superior às outras carretilhas chinesas que eu já testei. Outra coisa, agora vamos falar sobre ergonomia. Ergonomia dela. Os pegadores podem parecer um pouco estranho, muitas pessoas podem não gostar desse tipo de pegador porque ele é um pouco mais liso do que aqueles de EVA ou de borracha, e realmente é um pouco mais liso. No começo eu também estranhei, mas não tem problema nenhum, você acostuma e fica ótimo. Se você precisar colocar uma borrachinha aqui, é muito simples. Enfim,
Tem algumas dicas sobre isso e tem algumas borrachinhas já também na AliExpress e pessoas que vendem esse tipo de acessório, mas para mim está ótimo, a sensibilidade é maior quando você está direto aqui, mais sensibilidade, muito mais sensibilidade do que de borracha e muito mais sensibilidade do que os pegadores de EVA. Então nesse ponto de ergonomia eu achei interessante, principalmente para quem pesca com iscas artificiais jig head. Esse tipo de pegador você já sente muito mais. Você sente o peixe, você sente a pancada, você sente tudo muito mais nesse tipo de pegador. Não tem nenhum tipo de amortecimento, vamos dizer assim. Ainda falando sobre ergonomia e acabamento, vamos dizer assim, mas esse aqui eu acho que é ergonomia. Ó, o clique é muito tranquilo. A sintonia fina é muito perfeita, sabe? Não é extremamente mole, mas também não é extremamente dura. Tem esses barulhinhos de clique aqui, assim como tem na estrela de drag. Não são duros nem moles, são são perfeitos. Para meu tipo de pescaria é perfeito. E a regulagem de freio também é uma carretilha que muito ergonômica e muito gostosa de pescar. Com relação à pegada dela, que também é ergonomia, ela também não deixa nada a desejar, inclusive para carretilhas menores. Quando eu estou pescando com iscas artificiais, eu normalmente estou com a mão aqui no carretel para sensibilidade. Iscas naturais você deixa armado muitas vezes, mas aí a mão costuma ficar mais aqui. E no trabalho também de plugs, a mão fica mais aqui. E é perfeito, não tem problema nenhum, não senti nenhum tipo de desconforto, muito pelo contrário, uma carretilha extremamente ergonômica. Ela é extremamente ergonômica, muito boa mesmo para você pescar. Ela é arredondada, num formato já muito parecido com as Shimanos, enfim, com quem teve carretilha Shimano vai reconhecer bem esse formato. As Marine Sports também utilizam esse formato, as Leos por consequência também. Não é uma carretilha estilo Jaspion, sabe, aquelas ultra mega moderna, sabe, aqueles Transformers? Não é. O que ela tem de diferente de algumas outras carretilhas? A base dela é um pouquinho mais larga, então ela encaixa, não fica folgada nas varas. Algumas varas, inclusive, ela encaixa muito melhor do que carretilhas bem mais caras. Então não tem aquele joguinho, ou você não precisa colocar nada aqui embaixo. Tem carretilhas que tem essa parte muito fininha, então quando você aperta no Rio City, ela fica meio bamba. Nesse caso não, ela fica do jeito certo que tem que ser. Recolhimento 8.1:1, já foi testado isso. Vou deixar os links, como eu já falei, vou deixar os links na descrição dos outros vídeos. O guia-fio é cônico, muito parecido com os da Shimano Metanium. Não é aqueles gigantescos abertos da Aldebaran, ela é basicamente o mesmo guia-fio, mesmo tipo da Metanium. Tá, eu tenho uma Metanium de 2013, utiliza um guia-fio muito parecido com esse. Na verdade esse utiliza o guia-fio parecido com a Metanium, né? Porque ela veio depois. Com relação à abertura do carretel, ainda é esse. Bom, eu já falei sobre isso. Eu achei isso aqui um pouquinho frágil, mas você praticamente não usa. O freio é aquele inspirado no FTB das BFS Shimano, que é aquele freio específico para BFS, portanto não aceita carretel mais fundo, são só carretéis rasos, e no caso ela vem equipada com um único carretel
raso, como a maioria das carretilhas que utilizam esses freios FTB, inspirados no FTB. Vem só com um carretel raso, normalmente. Normalmente não, só vi até hoje assim. Ó, extremamente macia, não tem o que falar. Não tem o clique de tomada de linha, acho que para diminuir peso. Aqui não tem rolamentos, nas manoplas não tem rolamentos. A manopla pode ser substituída facilmente porque parafuso não é aquelas manoplas fixas que são difíceis de serem substituídas, então é fácil de limpar e funcionam muito bem. Recolhimento 8.1 para 1, para mim isso ajuda muito, gosto muito desse tipo de recolhimento, é mais rápido, a carretilha recolhe bem. Tem pessoas que gostam de recolhimentos mais lentos, não tem opção, essa carretilha só vem nessa velocidade. O peso de 152 gramas, ela é vendida como 150 gramas, mas pesa 150 e poucas gramas. É um peso bastante leve, bastante agradável, uma carretilha muito boa para pescar com iscas leves. Ok, Augusto, você já falou um monte de coisa dessa carretilha, parece que é uma carretilha boa, mas para quem que ela serve? Então eu acho que agora é a parte mais importante do vídeo. Para quem que essa carretilha é indicada? Vocês viram que eu testei outras carretilhas para iscas leves. Tenho amigos que já utilizam diversas outras carretilhas para iscas leves. E essa cabe mais linha, né? Nesse sistema de carretilha BFS, essa cabe mais linha. Eu indico para pessoas que pescam com iscas de 3 a 10 gramas. Ela é muito mais versátil do que as outras BFS, porque você consegue colocar linhas um pouco mais resistentes, você consegue colocar linha 0,16, você consegue colocar linha de 20 libras, até 25 libras você consegue colocar nessa carretilha, aquelas fininhas upgrade da G-Soul, sabe? Aquelas 4X, 8X, são super finas. Você consegue colocar uma boa quantidade de linha, então você consegue pescar muitos tipos de pescaria. Eu acho que ela concorre diretamente com a Ligier. É a BFS chinesa que concorre diretamente com a Ligier. A Ligier é menor e mais leve, pouca coisa mais leve e menor. Só que essa tem uma capacidade de linha que, apesar de ser menos capacidade do que a Ligier suporta, ela é tranquila para você fazer essas pescarias de tucunaré azul, tucunaré amarelo, robalo. Então, para mim, é uma carretilha que vai fazer uma gama de pescarias muito maiores do que as outras carretilhas que comportam às vezes 50 e poucos metros de linha 16, de linha 14, 0,14, né? Então essa carretilha, na minha opinião, é a mais indicada para as pessoas que querem, que eu testei até agora, né, gente? Para as pessoas que querem pescar tucunaré e robalo e tilápia, enfim. Agora, se você pesca com iscas de 1 a 3 gramas, eu não testei essa carretilha. Se vocês quiserem, eu faço o teste específico, faço um vídeo específico para esse tipo de isca, porque não é a minha realidade. Eu raramente, na verdade, eu nem coloco esse tipo de iscas dentro da minha caixinha de pesca. Eu tenho uma caixa de pesca específica para iscas muito leves, mas eu não levei e em nenhum momento eu tive necessidade de utilizar iscas muito leves. Tenho as iscas aqui, se vocês quiserem eu faço também, mas eu preciso que tenha... Mas a maioria das pessoas vai estar muito bem assistida com essa carretilha. Então eu indico para quem? Para a grande maioria dos pescadores que querem ter uma carretilha que arremessa muito bem iscas leves,
Lembra, quem não assistiu o vídeo sobre arremesso com iscas leves, vou deixar também na descrição do vídeo, porque esse é um review que eu falo sobre a carretilha, sobre a minha utilização. Eu utilizei com iscas sem peso, só a isca natural, sabe, linha boba, que você coloca um anzol e arremessa a isca sem peso nenhum, só o peso da isca, tranquilo. É muito fácil de utilizar. Esse freio magnético dela é muito bom, muito efetivo. Muito provavelmente você não vai ter que regular durante a pescaria, a não ser que tenha vento muito forte, aí você tem que regular qualquer carretilha. Mas se você muda de uma isca de 4 gramas, 5 gramas para uma isca de 7 gramas, você não precisa mudar freio. Obviamente, se você quiser o máximo da performance, você tem a possibilidade de regular aqui para acertar o máximo de freio possível. Mas é uma carretilha que não vai fazer praticamente nenhuma cabeleira. Você acertou o freio, você não tem muito que ficar se preocupando com isso. Óbvio, como eu falei, se você quer tirar o máximo dela, você vai conseguir. Aí você vai ter que regular o freio aqui e ajustar peso da isca na sintonia fina. Mas é um freio com muita regulagem, é muito fácil regular esse freio. Ela é uma carretilha mais solta do que muitas outras que eu testei. Tá com rolamento original ainda, só foi limpo. São aqueles NBB normais que vem nessas carretilhas chinesas, vamos dizer assim, os melhores rolamentos que podem vir, mas são os que equipam o carretel, tá? O eixo do carretel. São dois, né? Pelo que eu entendi. Um, inclusive, tem escrito NMB, o outro não tem escrito NMB, talvez por causa do tamanho do rolamento não venha escrito NMB. São rolamentos inferiores aos mistos cerâmicos, inferiores àqueles 2 listrinhas da Marine Sports, daquelas 2 faixas, ou de uma faixa, ou daqueles aço negro. Não são rolamentos desse nível. Aqui é um rolamento mais simples. Pode ser substituído e aí você vai ter uma carretilha ainda mais solta. Oportunamente farei um vídeo, talvez, sobre rolamentos mais soltos nessa carretilha, mas para quem compra essa carretilha, os rolamentos que vêm já são mais do que suficientes para você fazer as pescarias que você queira. E você tem assim uma facilidade muito grande de fazer arremessos longos com essa carretilha. Surpreendeu positivamente, realmente. Então, essa é uma carretilha, uma BFS, que, na minha opinião, ela supera as outras em diversos aspectos, mas principalmente no mais importante, que na minha opinião é o mais importante, que é o de ser uma BFS para as pescarias que a gente faz aqui no Brasil, na maioria das vezes. Lógico, tem pessoas que pescam truta que vão falar: ah, mas eu preciso de uma carretilha que arremesse 1 grama, 1,5 gramas. Não testei, gente, não testei com esse tipo de isca. Tá? Então não posso falar se essa carretilha arremessa 1 grama, 1,5 gramas. Teria que mudar a linha também, porque essa linha aqui é de 14 libras, se eu não me engano. Então eu teria que colocar uma linha de 6 libras, e aí é um equipamento totalmente diferente, uma varinha de 6 libras. Enfim, não é o propósito do meu BFS, tá? Se está aprovada, bom, vocês viram o vídeo, eu falei no começo, para mim está mais do que aprovada, é a minha carretilha oficial agora para pescaria. Gostei muito. O que eu gostaria que essa carretilha tivesse que poderia melhorar ela ainda mais, tá? O que todas as carretilhas chinesas sempre devem. Primeiro, que fosse feito num frame menor, num tamanho menor.
que o carretel fosse de 30 milímetros e não de 34 ou 35 milímetros. Por que isso? Porque diminui a inércia, então facilita ainda mais o arremesso de iscas leves. Essas duas coisas para mim seriam muito interessantes. Seriam muito interessantes. De resto, eu não faço questão do clique, prefiro que ela seja mais leve, mas lógico, se tivesse aquele cliquezinho de tomada de linha, se fosse acrescentar 1 grama só, tudo bem. Não faço questão de rolamentos nas manoplas, para mim até melhor assim, porque no sal é uma coisa que vai dar muito menos problema. Eu não sei se é possível substituir buchas, se tem buchas, porque eu não abri isso aqui para ver. Então eu acho que essa é a BFS ideal para o meu tipo de pescaria. Lógico, se pesasse 130 gramas, 135, aí ia ser maravilhoso. Vou deixar o link dela do AliExpress onde eu comprei, para vocês poderem ver mais especificações, mas já tá tudo nos outros vídeos, viu gente? Tem muita coisa já sobre ela aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike, me explica por quê. Se estão gostando dos vídeos do canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Voltei, vamos retomar os vídeos. E eu estava devendo esse vídeo, já estava preocupado, que já tem muito tempo que eu fiquei devendo esse vídeo, o review definitivo da Solo King BMC 100. Ótimas pescarias, tudo de bom e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal!